Boa noite, irmãos. Graça, paz do Senhor, seja com você, seja com sua casa. Amém? Graça, paz, bondade do Senhor. Coisa maravilhosa podermos desfrutar. Todas essas coisas estão à nossa disposição, é nos dado de graça, pela graça do nosso Senhor. Então, sejam bem-vindos aos nossos convidados, aqueles que estão nos acompanhando também nas redes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como falou o presbítero John, nós estamos aí no início do ano e temos os nossos planos, projetos, e uma das coisas que nós pensamos em fazer neste culto, o terceiro culto, né? O terceiro domingo hoje, segundo domingo, né? Segundo domingo, foi apresentarmos os nossos planos diante do Senhor. Sabe por que o Senhor Jesus diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Aí nós pensamos em fazer o culto, onde a gente vai pedir a bênção de Deus para aqueles propósitos desse ano, aquilo que está no nosso coração, os nossos projetos. Aí a semana passada, aqui na ceia, eu distribuí aqui esse cartãozinho, que era para cada um. Na quarta-feira aqui a gente teve testemunho de pessoas que colocaram um propósito lá no ano passado, em janeiro do ano passado, e compartilharam aqui que conquistaram. Então, como esse ano, o tema desse ano é o ano das conquistas, nós vamos colocar diante do Senhor os nossos projetos, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra as janelas dos céus, pedir que o Senhor estenda a sua boa mão. Esdras falou assim: nós nos humilhamos, oramos, pedimos ao Senhor que Ele movesse a sua boa mão, e o Senhor nos atendeu. Olha que maravilha. Então, nós vamos orar, nós vamos fazer esse momento aqui no culto. Quero chamar aqui o pastor George, vem aqui à frente, o Micael, o presbítero Gilson, vem aqui à frente também. E nós vamos orar. Se você escreveu, se você não escreveu, eu falei domingo, é porque tem duas coisas: ou você esqueceu, ou você está deixando em branco para Jesus colocar, e você que assinar embaixo, né? Você fala assim: Jesus, o que é que o senhor quer para mim esse ano? Aí Jesus vai colocar e você, agora eu assino, né? Tem essa possibilidade também. Nós vamos orar a Deus. Se você trouxe, aí nós vamos fazer aqui na frente mesmo. Se você escreveu os seus propósitos, os seus sonhos para este ano, 2024, marca bem essa data. O dia de hoje que dia hoje é? 14 de janeiro. Se você escreveu os seus propósitos para este ano, eu quero te convidar a ficar aqui no meio, porque nós vamos orar por você. Nós vamos fazer um grande momento de oração aqui pedindo ao Senhor. Pode ficar no meio aí. Mas é o seguinte: aqueles que puderem, se ajoelhem, porque esse é um momento histórico para a sua vida. Os que puderem se ajoelhar, tá? Não precisa ficar assim muito juntinho, não. Dá espaço aí também para os presbíteros, os irmãos aqui, orar em você. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um tempo muito precioso, irmãos. Hebreus 11 diz assim: é pela fé. O autor de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar ao Senhor. A palavra do salmista é essa, presta atenção: aquilo que Deus planejou para mim, Ele vai cumprir até o final. E algumas coisas vai começar esse ano em nome de Jesus. Então, se você crê nisso, gostaria que toda a igreja sintonizasse o seu espírito com o espírito do Senhor, olhando para o alto. É de lá, é do Pai das luzes que vem todas as coisas boas. Olha para lá e começa a orar, aquela oração sua, fervorosa, pedindo ao Senhor: Senhor, eu tenho planos, mas nem todos os planos estão diante da tua vontade. E eu só quero aquilo que estiver dentro da tua vontade.
Comece a orar, é a sua oração. Fala para o Senhor. Se você escreveu os seus propósitos, você colocou aí nesse papel, isso é apenas um símbolo, é para dar uma direção para você olhar para ele todos os dias, orar, pedir ao Senhor e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu te pedi, no dia 14 de janeiro, pedi que o Senhor estivesse abrindo as janelas dos céus, me abençoando, mas faça-se a tua vontade, na terra e no céu. Em nome de Jesus, quero pedir para os irmãos aqui estenderem as mãos, pedir ao pastor George que esteja orando, para que Deus... Aleluia. Deus, muito obrigado por estarmos na tua presença. Na tua presença, amor. Na tua presença, vida. Na tua presença, vitória. Na tua presença, a grandeza. Na tua presença, a misericórdia. Na tua presença, nós temos a certeza que nós estamos no melhor lugar deste mundo. O melhor lugar do mundo é na tua presença, é diante dos teus pés, Senhor Jesus. Nessa hora nós queremos apresentar cada propósito, cada item, cada detalhe que a tua filha, o teu filho escreveu, Senhor, nesse papel. A tua palavra diz que para com o íntegro o Senhor se mostra íntegro, para com o fiel o Senhor se mostra fiel. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor responde à oração do seu povo. O Senhor mesmo disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor mesmo diz na tua palavra que tu és poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus, nesse 14 de janeiro, nesse dia, nessa hora, nesse lugar, nós apresentamos a vida, a família, o ministério do teu filho, da tua filha. Nós apresentamos o que o teu filho e a tua filha escreveu nesse papel. Por esse propósito, nós cremos que o Senhor tem vitória para o teu povo. Nós cremos que o Senhor tem vitória para cada filho e filha do Senhor que está aqui. A tua palavra diz em Isaías que para aquele que o propósito é firme, o Senhor tem paz e vitória, porque o Senhor é a nossa rocha. Obrigado, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado por tudo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, porque nós vamos voltar para casa na presença do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Agora você pode levantar e começar, e levantar para o seu lugar e dizendo assim: grandes coisas estão por vir. Vamos lá, irmãos. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Prepara, porque o tema desse ano, dessa igreja, é 2024, o ano das conquistas. Porque, irmãos, o deserto ficou para trás. Você não pode esquecer isso. 2024, o ano das conquistas. Porque o deserto ficou para trás. E nós avançamos para as coisas que diante de nós estamos. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Prosseguimos para conquistar. Não esquece isso não. Nós vamos ler o texto bíblico. De manhã tivemos aqui uma palavra do céu, gente. Que coisa maravilhosa. Quero te convidar a abrir Atos capítulo 17. Viu que eu cheguei perto aí, George? George ministrou em 18. E eu só vou pegar um pedacinho, mas este não será o nosso texto base. Mas é para você entender um pouquinho aí onde o texto vai fazer uma conexão com o próximo texto e onde vai nos levar.
Atos capítulo 17, você pode ficar sentado mesmo, mas com toda a reverência que a palavra de Deus merece. O verso 6, Atos 17, o verso 6. Se você olhar um pouquinho aqui atrás, a partir do versículo 1, do 17, fala que Paulo estava chegando em Tessalônica, pregando o evangelho, muitos creram, muitos se converteram, e Paulo causou um reboliço, uma revolução em Tessalônica, e isso trouxe alguns transtornos. Eles começaram a ser perseguidos, a multidão ia atrás, e num determinado momento, os moradores, os habitantes de Tessalônica disseram o seguinte, versículo 6, a última parte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui em Tessalônica. Os que causaram uma revolução no mundo chegaram aqui também, em Tessalônica. Louvado seja Deus. Revolução espiritual. Movimento do céu numa cidade. Se você quer ver como foi que os crentes de Tessalônica, as pessoas de Tessalônica receberam a palavra de Deus e o impacto que isso aconteceu, leia as cartas de Paulo para a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1 e 2. É simplesmente fantástico o que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Olha lá depois. Chega em casa e você olha. 1 Tessalonicenses 1 é a base. Vamos orar? Pedindo a Deus que nos abra o entendimento, que nos ajude a compreender a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele derrame graça. Feche seus olhos onde você está. Pede a Deus para te trazer toda a atenção, sabe? Porque às vezes no momento, é muito comum no momento da pregação a gente divagar no pensamento, não prestar atenção, não querer ouvir, tapar os ouvidos. E tomara que você não seja daquela geração que dá comichão no ouvido, como diz Paulo escrevendo a Timóteo. Nos últimos dias haverá gente que não ouvirão a palavra, vão coçar, não querem ouvir a palavra. E tomara que nessa noite você não seja um destes, mas que você se assente para ser alimentado pela palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender, me ajude na ministração, e que o Teu Espírito fique à vontade aqui nesse lugar, como já está. Mas agora, de forma especial, nós pedimos que toda a incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Todo o ceticismo, todo espírito todo espírito contrário à Tua palavra, as verdades do Senhor caiam por terra em nome do Senhor. O Senhor firme o nosso pensamento como nunca antes, para que a gente entenda a palavra do Senhor e comece a redirecionar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos lá para Marcos capítulo 5. Você já entendeu aqui que os discípulos de Jesus, que estavam causando reboliço no mundo, chegaram até uma cidade chamada Tessalônica. Com quem eles aprenderam? Essa é a pergunta. Com quem esses que transtornaram o mundo aprenderam? Marcos capítulo 5, mas eu quero relembrar um pouquinho aqui, capítulo 4, 35. Fala do momento em que Jesus, presta atenção aqui, Jesus estava com seus discípulos, de repente resolveu atravessar o mar da Galileia. Não falou para os discípulos o que ia fazer. Só disse o seguinte, vamos para o outro lado. Marcos, capítulo 4, fala, nesse trajeto,
Você conheceu o Mar da Galileia? Eita, você é um abençoado, rapaz. O George fez uma viagem para Israel. Quantos anos tem isso? 2 anos. Um dia eu chego assim ao seu nível aí, de conhecer as terras. 3 anos. É grande, né, o Mar da Galileia. Diz aqui os historiadores, são 13 quilômetros de largura, com cerca de 20 de comprimento. É um lago, na verdade não é um mar, é um lago. Jesus diz assim, vamos para outra banda. Nesse tempo, as coisas começaram a dar errado. A tempestade começou a chegar e os discípulos estavam ali tirando água e Jesus dormindo. Sempre que eu leio esse texto, eu fico me perguntando como é que conseguia dormir na popa de um barco sendo chacoalhado para lá e para cá. Eu não consigo entender isso ainda. Coisas de Jesus, né? Quando chegou lá, agora vamos entrar, enfrentaram a noite toda, um vendaval, chuva, temporal, escuridão, sabe, negócio feio, gente. Aí chega aqui, capítulo 5. Eu quero pedir a paciência para a gente ler esse texto aqui. Quando chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo. Este homem vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, com correntes grossas, alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, eu preguei aqui nesse texto e falei que aquelas coisas de ferro que coloca nos pés, aquelas bolas de ferro, grilhões e cadeias, e ele quebrava tudo, os grilhões ele despedaçava, misericórdia, irmãos. E ninguém conseguia subjugar aquele homem. Andava sempre de dia e de noite, clamando no meio do sepulcro. O homem vivia no cemitério. E pelos montes, e se cortava todo com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, que chegou ali na praia, depois da tempestade, correu e adorou o Senhor Jesus. E gritando em alta voz, o que é que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus já tinha lhe dito, o espírito imundo sai desse homem. E Jesus perguntou, qual é o teu nome? E ele falou assim, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram para Jesus, dizendo assim, nos manda para os porcos, para que entremos nele. Versículo 15. Indo Jesus, então saiu o povo para ver o que estava acontecendo. Indo ter com Jesus, viram aquele homem endemoniado, que tinha antes uma legião, agora o homem estava sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Ao entraram e rogaram que saísse, pediram para Jesus, saiam da nossa terra, não queremos você aqui. Jesus voltou para o barco, e quando entrava, suplicavam aquele homem que tinha sido endemoniado, que Jesus o deixasse continuar com ele. Jesus, porém, falou assim, não, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como o Senhor teve compaixão de ti. Então foi ele e começou a proclamar em Decápolis, uma região de 12 grandes cidades, tudo o que Jesus lhe fizera. E todos ficaram admirados. Aí Jesus voltou, tomou o barco e voltou. Tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, uma grande multidão foi até ele. E ele estava ali junto ao mar. Atravessou de novo para cá, para outra margem. Eis que se chegou a ele um dos homens, dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, mestre, Senhor, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, presta atenção, vem, impõe as mãos sobre ela,
para que seja salva, e assim ela vai viver. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e comprimia Jesus, apertava. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, um fluxo menstrual que não parava. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido ou gastado tudo que possuía e sem nada aproveitar. Pelo contrário, as coisas iam de mal a pior. Mas ela ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, lhe tocou a veste. Porque ela pensou o seguinte: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Logo se estancou a hemorragia daquela mulher, ela sentiu no seu corpo, está curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, perguntou no meio da multidão: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Ela responde, seus discípulos responderam: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem te tocou? Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, cheia de medo, tremendo, consciente do que tinha nela se operado, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai para casa e você está livre do teu mal. Ele falava ainda com a mulher quando chegaram alguns da casa do chefe do Jairo e disseram: sua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem atender a tais palavras, disse a Jairo: Jairo, não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Quando ele entrou na casa, perguntou: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas está dormindo. E começaram a rir de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde a menina estava. Pegou na mão da menina e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. Tinha 12 anos. Então todos ficaram sobremaneira admirados. Até o versículo 42. Amém, amém, amém. Meus irmãos, Bill Hybels, um pastor norte-americano do estado de Illinois, pastor de uma das maiores igrejas do mundo e uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, a William Creek. Ele tem uma frase que ele vai no X da questão. A igreja é a esperança do mundo. Que palavra! Uma frase curta, mas poderosa. A igreja de Cristo é a esperança do mundo. Eu não somente creio nessa frase, nessa teologia do Bill Hybels, mas também eu abraço essa visão. Porque essa é a visão do divino, do Senhor, do poderoso. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levante a mão aí. Quem é discípulo de Jesus? Mas deixa sua mão bem levantada. Eu sou um discípulo de Jesus. Mas tem que falar alto para o inferno ouvir. Vamos lá? Eu. Agora ele ouviu. Discípulos. Cópias de Jesus.
cópias. Há um tempo atrás, para a gente, a gente falava, quando a gente não tinha o costume de falar cópia, a gente falava xerox, para identificar, eu quero uma cópia. Xerox é apenas uma marca. A gente estava fazendo propaganda da Xerox aí, sem ganhar nada. Discípulos são cópias de Jesus. Esse texto nos mostra, irmãos, de como Jesus lidou com as pessoas, com a situação das pessoas. E eu quero dizer para você, eu tenho dito isso aqui ao longo desses anos que eu pastoreio aqui. A agenda da igreja já está estabelecida pelo Eterno. Não precisa fazer muita coisa, só apenas duas coisas. Está no coração de Deus. Para dentro é o quê? Edificação. Para fora, evangelização. A agenda da igreja é essa aí. A gente não precisa inventar mais nada. E Jesus pega os seus discípulos e está agora ensinando os seus discípulos como é a agenda de Deus. Observe que no início aqui do texto, capítulo 4, eu falei assim, Jesus reúne seus discípulos e não contou nada para eles o que ia fazer. Não contou nada. Sabe por quê? Havia propósito no coração de Jesus, ensinar os discípulos. Ensinar o quê? Que a igreja é a esperança do mundo. E a gente precisa entender isso. A agenda de Deus é essa. A gente tem que trabalhar para dentro, cuidando das pessoas que estão aqui, edificando, maturidade cristã, discipulando, orando, nos encorajando, ensinando a palavra do Senhor, mas lá fora, a maioria está lá fora, não está dentro. A missão da igreja é aqui dentro e lá fora. Essa visão de Deus, ela iniciou lá em Jesus e vai até o final, gente. Até a volta de Jesus. Pode demorar mais 1000 anos, 2000, 10.000 anos, a agenda continua a mesma. A agenda de Deus vai continuar a mesma. A gente precisa entender isso. Deus quer que o nome de Jesus seja proclamado. Deus quer que as pessoas conheçam Jesus. Deus quer que as pessoas sejam tocadas por Jesus. Deus quer que as pessoas ouçam a voz de Jesus. Esta é a visão de Deus para a sua igreja. E nada pode mudar isso. Quando a gente olha esse texto aqui, não sei se você conseguiu perceber 3 pessoas. Praticamente, Jesus fechou um ciclo aí, homem, mulher e criança. Percebeu isso aí no texto? Homem, o endemoniado. A mulher com fluxo de sangue. E uma criança de 12 anos. Jesus é mestre. É o mestre dos mestres. Ele estava querendo ensinar alguma coisa, estava ensinando algumas lições preciosas. Mas sabe o que chama a atenção ainda mais? É que eram 3 pessoas com problemas. E problemas diferentes. O primeiro, o Gerazeno. Como é que vivia esse homem? Vamos lá, para ver se vocês estão ligados aí. Como é que vivia esse homem? Atormentado pelos espíritos. Quantos espíritos eram? Misericórdia. Se um já faz muita bagunça, imagine 6.000 capetas dentro do corpo. Como é que vivia esse homem? No cemitério. O que mais? Qual era o estado desse homem? Bonitinho? Arrumadinho? Nu, andava nu, gritando de dia e noite. O homem era um atormentado. Pior, atormentava os outros. Segundo caso, segunda pessoa, uma mulher, 12 anos sofrendo com um fluxo menstrual que não parava. Eu não sei o que é isso, claro, Deus, né? A mulherada sabe aí.
Não parava. Pior, essa mulher havia gasto todos os seus recursos, nenhum médico deu jeito, e a situação da mulher somente, e a pior, uma mulher sem esperança. O gadareno, coitado, não tinha nem razão, porque a capetada toda tomava a mente do homem. Essa mulher aqui tinha consciência do seu problema. E terceira pessoa, uma criança que morreu, não sabemos qual foi a morte, qual foi a causa da morte, mas o texto diz que o pai dela mandou um recado para Jesus, falou assim: vem rápido na minha casa, porque minha filha está prestes a morrer. Também, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando, o texto depois diz que ele mesmo, o Jairo, estava ali perto, estava ali ao lado de Jesus. E eu fico imaginando como o coração de um pai fica tendo que esperar alguém. Eu lembro que uma vez fui para um pronto-socorro, uma madrugada aí, há uns anos atrás, com a crise renal, e enquanto eu esperava, entrou uma mulher desesperada, quase aquele tipo de gente que quase quer quebrar tudo no hospital, porque ela estava achando que os médicos estavam demorando, porque de fato estavam demorando. Não posso nem falar muito de médico agora, né? Posso não. A mulher de uma crise, a filha passando mal. E eu olho para esse texto e falo assim, imagina. Aí Jesus disse, Jesus foi com ele. Jesus vai caminhando. Aí Jesus tem que parar. E o coração desse pai? Sabendo que a coisa lá na casa dele estava complicada, e Jesus parou, ainda vai conversar. Falou, meu Deus do céu, por que esse homem vai conversar? A minha filha vai morrer, esse homem parou. Essa mulher, e essa mulher aqui. É assim ou não é, gente? A gente age assim. Quer ver uma coisa? Quando você está na fila, quando você chega na sua vez, vamos supor uma fila de um banco, alguma coisa assim, uma instituição pública, você está numa fila grande. Quando chega a sua vez, chega um funcionário que vai bater papo lá com o atendente. E você, vendo o tempo passar, Jesus de Nazaré. Aí chega a notícia, não é preciso mais Jesus. A menina morreu. Jesus sabe o coração de Jairo. O coração do pai fala assim, Jairo, fique em paz. Eu ainda vou na sua casa. Quando chegou lá, Jesus pega na menina morta, chama a menina e depois falem assim, cuidem dela. E eles ficaram, toda a família ficou admirada. Irmãos, o que é que essas três histórias têm a ver com a gente? O que é que essas histórias têm a ver com discípulos? Tem tudo a ver, porque eu disse a vocês que Jesus estava ensinando os 12. Ensinou quando estava atravessando o mar, ensinou ali quando chegou em Gadara ou em Gerasa, ensinou quando falou, quando curou a mulher. Porque os presbíteros, misericórdia, os discípulos disseram assim, Senhor, então, que negócio é esse? O povo ia apertando, o Senhor perguntando quem me tocou. Jesus estava ensinando para eles. E agora Jesus deixa uma turma à parte, fala assim, Pedro, Tiago, João, me segue aqui. Jesus queria ensinar para aqueles três. Pedro seria o futuro pastor da igreja de Jerusalém, o primeiro pastor. João, seu companheiro de oração. Tiago, olha lá Tiago, quem era Tiago? Cara, uma visão espiritual tremenda. Jesus chama esses três, vamos ali. O que é que esses textos têm a ver, irmãos? As pessoas sofredoras estão precisando de Jesus até hoje.
E elas estão ao nosso redor, em vários lugares. Em Gadara, na praia, como essa mulher chegou lá, numa casa. As pessoas continuam precisando de Jesus e só Ele pode resolver algumas das mais difíceis coisas. Somente Jesus. A população de Gerasa tinha abandonado aquele homem à própria sorte. A população de Gerasa já tinha se acostumado, olhava para aquele homem endemoniado, seminu, todo cortado, sangrando, que morava nos túmulos, dizendo assim, não tem jeito, não. O improvável. A mulher também, não tem jeito, eu gastei tudo, quem podia resolver meu problema eram os médicos, eles não deram jeito, acabou, improvável, é improvável que eu fique curada, que eu fique sã. A casa de Jairo, a menina morreu, pior ainda, improvável alguém ressuscitar. Mas Jesus mostra que Ele é o Senhor dos improváveis. E nós estamos aprendendo com Ele nessa noite que os casos improváveis precisam de pessoas, discípulos, que ministrem para elas, que vão até elas e dizem assim, existe esperança, Jesus de Nazaré. A gente precisa entender isso, irmãos. Junto, a igreja, que é a esperança do mundo, precisa se aproximar daqueles que estão sofrendo. E nesse tempo que a gente está vivendo, o que tem mesmo é muita gente sofrendo. Você é discípulo? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Que bom que você está aqui nessa noite. Porque o mestre quer falar a você 3 coisas. Primeira coisa, discípulo tem 3 evidências. A primeira evidência, discípulo precisa se importar com as pessoas. Tem que se importar. Irmãos, será que se Jesus tivesse dito para os discípulos que ia atravessar 13 quilômetros de mar numa noite escura para salvar uma pessoa, será que os discípulos iam de bom grado? Sinceramente falando, conhecendo a raça humana, eu acho que não. Acho que não. Mas Jesus está ensinando para aqueles discípulos que uma vida é preciosa demais. Enfrentou toda uma tempestade terrível da noite. Enfrentou o inferno para arrancar de lá um homem somente. Uma vida somente. Porque Jesus se importava com aquele homem. Na eternidade, os olhos de Jesus viram aquele homem, o estado daquele homem, o que o diabo estava fazendo com aquele homem. E Jesus falou assim, eu vou tirar aquela vida das garras de Satanás. Jesus se importava. Como discípulos que são cópia de Jesus, nós precisamos nos importar com as pessoas. Precisamos sentir o estado de miséria delas. Precisamos olhar com os olhos da fé e ver quem está agindo por trás delas. Você precisa entender isso. Precisamos nos importar com pessoas sofredoras. Jesus se importou e você tem se importado ou está achando normal, se acostumando como os moradores de Gerasa estavam acostumados com aquele homem. Uma vida é muito preciosa para o Senhor. Sabe que Jesus quer ensinar? Que para aqueles que são discípulos há uma segunda evidência. Se você não se encaixar, presta atenção. Se você não se importa com as vidas sofredoras, comece a questionar se você de fato é um discípulo. Segunda evidência, precisa ir
onde as pessoas estão. Jesus saiu de Gerasa, já foi onde o homem estava. Volta e diz o texto, e uma grande multidão estava ali. Tem que ir onde as pessoas estão. Irmãos, um dos grandes problemas da igreja contemporânea é querer ficar dentro da caixa. É querer ficar dentro da igreja. É fazer coisas e chega a ser até entretenimento. Enquanto as vidas estão lá fora, o endemoniado está lá fora, a mulher com fluxo de sangue está lá fora. É lá que está o nosso campo missionário. A agenda de Deus é essa, a gente vai lá, evangeliza e traz para cá para edificar, crescer espiritualmente. Essa é a agenda de Deus, irmãos. Aí às vezes a gente fica, sabe, enrolando o tempo, passando o tempo. Eu quero dizer para você que essa é a agenda de Deus e esta é a agenda da quinta igreja neste ano. E onde as pessoas estão. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido ser discípulo de Jesus. Irmãos, olha a história de Jesus. 3 anos e meio, Jesus causou uma revolução terrível, tremenda nessa terra. 3 anos e meio, aproximadamente, de ministério. Gastou as solas da sandália, não era sapato. Gastou sola das sandálias, andando, falando para as pessoas, ensinando, na beira-mar, no pé do monte, nas casas, no templo. Qual é a diferença dos discípulos de hoje? Jesus estava ensinando aqueles lá. E isso para a gente também. Mas a gente ainda não pegou a visão ainda. Porque a gente gosta aqui, tá juntinho, ar-condicionado, tranquilo, sossego, banco. Tem que ir onde as pessoas estão. Nós estamos planejando aí as ações dessa igreja neste ano. E nós estamos mais focados, mas muito focados em fazer isso. Nós precisamos ir lá, falar, ministrar, falar de Jesus para as pessoas e trazer para cá. Deixa eu dar uma dica para você. Vou começar aqui a dizer o que vem pela frente. Prepara. Quando o George chegou aqui, nas nossas conversas aí, alguns dias atrás, eu falei assim, George, prepara, porque nós vamos fazer umas doideiras nessa igreja. Foi isso ou não foi? Nós vamos fazer umas doideiras, mas é no bom sentido, tá, gente? Por favor. Quarta-feira da semana eu falei assim, eu não estou preocupado com quem está achando que a quinta é tradicional ou pentecostal. Eu não estou preocupado com isso, irmãos. Sabe o que eu quero, irmãos? Meu desejo, meu, ministerial. E eu sei que isso também está pulsando no coração de George e de Micael. Servir a nossa geração. Abençoar a nossa geração, conforme o desejo do Senhor. Eu falei, e nós estamos pensando aí. Prepara, porque em fevereiro nós vamos ter aqui, as quartas, serão cultos completamente reformulados. Nós vamos buscar pessoas sofredoras lá fora e trazer para cá, para a gente ministrar para elas aqui dentro. Lá fora, durante a semana, fala para as pessoas, ora pelas pessoas, lista o nome delas, fala de Jesus para elas e fala assim, vão na minha igreja. E aqui nós vamos orar por elas. Prepara. Pastor, o senhor deixou de ser presbiteriano? Não, de forma alguma. Sangue verde, isso é verde, né? Presbiteriano é verde, né? Azul é de príncipe, eu não sou da realeza, eu não sou da realeza. E uma quarta especial, a última quarta do mês, eu não vou dizer que não fazer não, para não.
Nós vamos trabalhar o mês todo, nas quartas, focado nas pessoas, nas pessoas sofredoras, orando por elas, ministrando para elas, falando de Jesus para elas, ensinando sobre Jesus para elas, porque isso é semeadura. Porque essa é a agenda de Deus, evangelização e edificação. Aqui nós vamos ministrar para elas. Se elas se converterem a Jesus, nós vamos dar um bocado de pulo e o céu vai ter festa. Se não ficarem aqui, não tem problema. Se forem para a Igreja Batista, Assembleia, não tem problema. O reino saiu ganhando. Tem que, irmãos, essa é a visão da igreja, irmãos. Terceiro, a gente se importa. O discípulo precisa se importar com as pessoas, precisa ir, mas tem uma outra coisa, que é justamente isso aqui. Precisa ministrar a essas pessoas. Observe que a questão aqui são pessoas sofredoras. A igreja é a esperança do mundo. Para quê? Para se importar com elas. Para ir onde elas estão. E para ministrar. O que foi que Jesus fez? Você sabia que Jesus não podia tocar em defunto? Jesus é sumo sacerdote. Ele não podia tocar no morto. E ele encontra a lei, mas ele quebra a lei. Num bom sentido, ele quebra paradigmas. E ele chega no quarto com o pai e a mãe da criança, Tiago, Pedro e João. Olha para a menina e Jesus toca na menina, pega na mão dela e fala assim: levanta, eu estou te ordenando. E a menina levanta. A gente não apenas deve se importar, não apenas ir, mas precisamos tocar nas pessoas. Tocar nas pessoas. Tocar nas pessoas. Impor as mãos. Tem gente que tem medo de impor a mão. Tem outros que tem medo de abraçar. Jesus fez isso, nos mostrou como vivem os seus discípulos, se importando com quem está sofrendo, indo atrás deles, e tocando, ministrando. Eu ordeno que você viva novamente. A igreja tem um poder, irmãos, absurdo, que ainda não é explorado. Jesus falou assim: se vocês creem em mim, vocês farão não somente estas coisas, mas farão outras coisas bem maiores. Palavra do Mestre, do nosso Senhor. É um poder de Deus que não está em nenhum outro lugar desse mundo, a não ser na igreja, na propriedade exclusiva, na nação santa. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar esse dínamo, esse poder do Senhor para tocar pessoas, para fazer com que mortos ressuscitem. A igreja precisa ir onde os mortos estão. Precisa ir onde os mortos espirituais estão. Algumas vezes, não sei se já aconteceu com você aqui, Jorge, algumas vezes a gente sai para evangelizar e alguns irmãos iam para as mesas de bar entregar um folheto e ao outro dizia assim: não vá não. Por que não, gente? Por que não, gente? Ah, mas ali tão bêbado, nem vai entender. Tu não sabe o que o Espírito pode fazer. Depois de uma ressaca, ele pode pegar um texto desse e se converter. Pode pegar uma mini Bíblia e se entregar a vida para Jesus. Aqui, deixa eu contar uma história aqui, dessa igreja aqui. Há muitos anos atrás, a gente tinha um boletim aqui na igreja. Os crentes nem sempre valorizam o boletim. Um dia, chegou uma senhora aqui, entregou a vida para Jesus. Eu não lembro se foi uma conversa pessoal ou foi já na reunião de conselho para avaliar para batismo. E eu perguntei: como é que foi que você chegou à quinta? Sabe o que ela respondeu? Eu estava na rua, vi o boletim da igreja todo pisado, todo sujo, peguei esse boletim e é por isso que eu estou aqui. Você não sabe o que o Espírito é capaz de fazer. Tem que semear. Tem que semear onde as pessoas estão.
Irmãos, ou a gente faz isso, ou a gente é apenas um admirador de Jesus e não um discípulo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não veio da sua glória para formar admiradores. Ele veio para formar discípulos. Se você não entrar na visão, irmão, está perdendo o seu tempo. Mas está perdendo o seu tempo. Essa é a visão de Deus. Para fora, para dentro. Para dentro, para fora. Ou você entra nessa visão de Deus, ou então sai fora. Vai fazer outra coisa. Porque essa é a visão celestial. Porque Deus tem interesse nas almas. Deus quer salvar vidas. E a igreja é o agente. A igreja é o porta-voz. Nós somos embaixadores do Senhor. Nós somos boca, pés e mão do Senhor nessa terra, a igreja do Senhor. Ou a gente está dentro dessa visão, ou a gente está fora, não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro, não, mas de forma alguma, gente. Discípulos vivem assim. Pelo menos com essas 3 evidências. Se importam com as pessoas, vão onde elas estão e tocam e ministram cura, libertação, vida. A igreja é onde a vida acontece. Irmãos, nós vamos avançar, irmãos. Mas eu tenho mais muita convicção de que esse ano Deus fará muitas coisas boas aqui no nosso meio. Tenho mais muita convicção. Quero te chamar para você fazer parte desse exército de homens, mulheres, crianças, jovens, que vão dizer assim: eu sou um discípulo e eu quero viver como discípulo. Sou um discípulo de Cristo. Aprendi o que Ele quer. A igreja é, sim, pés e mãos do Senhor nessa terra. A igreja, sim, é a esperança. Eu sou uma das peças para fazer a diferença na minha geração. 1 Crônicas, capítulo 12, 22, diz assim: naquele tempo, de dia e de noite, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Eu quero dizer, finalizando, que esse é o tempo de você se juntar a nós. A liderança dessa igreja está mais determinada, mas pense em avançar para a gente conquistar. Conquistar muitas vidas. Jabezão me falou há poucos dias. Eu vou dizer que foi Jabezão. Não vai comprometê-lo, não. Mandou um vídeo para mim de alguém, de um batismo. Alguém se batizando, não sei se é alguém conhecido dele, não sei. Ele mandou o vídeo, eu assisti o videozinho e depois ele falou assim: meu pastor, se prepare, porque este ano o senhor vai batizar muitas pessoas. Eu falei assim: eu recebo, estou na visão. A esperança de Itabuna está em Jesus de Nazaré. E nós, seus discípulos, precisamos proclamar: aqueles que revolucionaram o mundo estão aqui em Itabuna. Estão aqui no São Pedro. Estão aqui para fazer a diferença, para orar, para tocar em pessoas, para falar de Jesus para as pessoas. É assim que vive discípulos. Esses 3 textos, essas 3 histórias de milagres não estão aqui por acaso. Jesus está deixando lições para a gente. Se o discípulo não vive assim, tocando, curando, libertando, não é discípulo de Jesus. Espero que você tenha colocado também um propósito nesse ano. Eu vou lutar para ganhar pelo menos uma vida para Jesus nesse ano.
Eu espero que você tenha colocado isso nos seus propósitos. Porque se a gente fizer isso, irmãos, vai começar um grande rebuliço nesse bairro. Mas vai, irmãos. Vamos ficar em pé. Não precisa ter medo, não. Nós estamos nos preparando para a gente começar essa jornada de conquistas. Na última semana desse mês, nós vamos ter aqui um seminário, uma conferência. Grava aí. No final desse mês agora, sexta-feira e sábado. Avançando para conquistar. É isso? Deu um branco. Seminário de intercessão. Conquistando através da intercessão. Pronto. O Espírito revelou aqui. Conquistando através da intercessão. Põe na sua agenda aí. Último final de semana deste mês. E nós vamos encher isso aqui. Nós vamos encher. Sabe o que é intercessão, né? Sabe o que é intercessão, né? Sabe o que é conquista, não sabe? Eu nunca participei de um seminário desse. Ideia do George. Conquistando através da intercessão. Mandei para o nosso amigo preletor lá, ele falou assim, cara, o que é isso? Prepara. Só estamos começando aí. Vamos marchar, irmãos? Que o nosso general, o Senhor da igreja, está nos ensinando que nós somos o povo mais vitorioso dessa terra. Vamos cantar, vamos celebrar. Avante, quinta! O Senhor marchando-se, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos! Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar! Vamos cantar O quê? Glória a Deus! vencemos a batalha, Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. nenhum inimigo nos resistirá. Esse é o ano das conquistas. Amém. Senhor, tem coisas boas para derramar sobre nossa vida, sobre nossa igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se pode ver. É assim que a gente caminha, pela fé. E diz o autor de Hebreus, sem fé vocês não podem agradar ao Senhor. Por que a gente cantou esse canto agora no final? Porque nós cremos nisso. E nós queremos viver nisso aí. Em nome de Jesus. Ô pastor, isso não der certo. Sai para lá com o seu pessimismo. Vai dar certo.
Vai dar certo em nome de Jesus. Porque o nosso general está no nosso meio, irmãos. Nós temos que olhar para quem? Para o príncipe. Tirar os olhos das muralhas, olhar para o príncipe. E as muralhas vão cair diante de nossos olhos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, nos quatro cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode